gosta de geografia, tudo bem com vocês? Estamos aqui para dar sequência à nossa aula sobre características naturais do território brasileiro. E o assunto de hoje é o clima. O Brasil é um país considerado tropical. Por que um país tropical? Porque a maior parte do seu território está entre o Trópico de Câncer e Capricórnio, ou seja, numa zona térmica chamada zona intertropical. Então, a maior parte do território brasileiro se estende do Trópico de Capricórnio até um pouco acima, um pouco ao norte da linha do Equador. E uma pequena parte do território, correspondente à parte do estado do Paraná, o estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, estão ao sul do Trópico de Capricórnio, numa área de zona térmica subtropical ou temperada. Muito bem, observe este mapa que está na tela. Este mapa mostra o território brasileiro, essas duas linhas que eu destaquei, o paralelo do Equador e o Trópico de Capricórnio aparecem nesse mapa e você pode ver como a maior parte do território brasileiro está compreendido nesta faixa, na faixa de clima tropical. Mas o território do Brasil se divide em 6 grandes macroclimas, 6 grandes áreas que apresentam características de comportamento do clima diferentes. Vamos ver cada uma delas. Mas primeiro, vamos responder esta pergunta. O que é clima? Você sabe me dizer o que é clima? Muito bem. Clima é o comportamento padrão dos elementos atmosféricos sobre determinada área, ou seja, como em média se comportam os elementos da atmosfera, como pressão atmosférica, radiação solar, temperatura, umidade, índice de pluviosidade. O comportamento padrão destes elementos caracteriza o clima de uma região. Para eu dizer qual é o clima predominante numa área, é necessário um estudo do comportamento médio desses elementos climáticos por um período mínimo de 30 anos. Somente a partir desse período é possível se estabelecer uma média e dizer qual é o clima daquela região. Vamos começar então a falar sobre o clima equatorial. O clima equatorial é o que ocorre na região norte do Brasil. Claro que pego também um pedacinho ali da região centro-oeste, mas a maior parte do clima equatorial está na região norte, como você pode ver nessa tela. Nesse mapa é o clima que aparece na cor vermelha. O clima equatorial predomina então nas áreas próximas à linha do Equador e no Brasil ocorre em quase toda a região norte e em parte da região centro-oeste. Ele é caracterizado pela intensa incidência de radiação solar na superfície terrestre, o que faz com que as temperaturas sejam elevadas o ano todo, apresentando médias anuais superiores a 25 graus. Em função desse aquecimento, há maior evaporação, o que provoca abundância de chuva e alta umidade. Essas condições favorecem a existência de uma densa floresta, que é a floresta amazônica, maior floresta equatorial do mundo. Mas o desmatamento da floresta por ação antrópica, ou seja, por ação do homem, principalmente para avanço da pecuária, as frentes de expansão do cultivo da soja, mineração, entre outros, está resultando em um processo chamado desertificação, que é a perda da vegetação, perda da fertilidade do solo e a formação de grandes manchas arenosas naquela região de solo infértil. Tá certo? Então, a vegetação e o clima estão diretamente associados. A alteração em um desses elementos, ou seja, a alteração do clima prejudica a vegetação, como a alteração da vegetação também desequilibra o clima. Agora vamos falar então do clima tropical. É esse que no mapa você vai ver com a cor laranja. Vou colocar já já o mapa aí na tela para vocês. O clima tropical ele ocorre na faixa central do Brasil, chegando até a região nordeste, mas pegando principalmente a área do Planalto Central, a área do centro do nosso país. Olha só, a tela que eu coloquei aí, você vê o mapa, essa grande área laranja no mapa, onde ocorre então o clima tropical. O clima tropical ele predomina então no centro-oeste, pegando parte do sudeste e parte do nordeste.
apresentando temperaturas médias anuais superior a 18 graus. Nas áreas centrais do país, esse clima não sofre a ação de massas de ar úmida do oceano e as chuvas são, em geral, mal distribuídas ao longo do ano, fazendo com que ele apresente verão chuvoso e inverno seco. As terras dessa área são bastante utilizadas para a agricultura e o cultivo de algodão, soja, entre outros. Então, eu gostaria que você olhasse também para o climograma, esse gráfico que aparece aí no canto esquerdo da tela, no canto inferior direito da tela. Esse gráfico ele mostra então o comportamento da temperatura e da pluviosidade, ou seja, a quantidade de chuva. As barrinhas em azul, cada barrinha corresponde a um mês do ano. Se você ver lá embaixo tem as letras correspondentes aos meses: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. E as barrinhas que estão logo acima dessas letras mostram o volume de chuva, o quanto de pluviosidade teve naquele mês. Já a linha em laranja, ela mostra a média de temperatura. Então, olhando para esse climograma, você vai ver que as chuvas são concentradas nos meses do verão, começando ali em outubro, novembro e indo até março, abril. E nos meses de outono e inverno, que seria maio, junho, julho, agosto, são meses mais secos, com menos pluviosidade. No entanto, a temperatura oscila pouco, variando entre 26 e 21 graus, como aparece aí no mapa. Muito bem, vamos falar agora sobre o clima tropical semiárido. Semiárido, ou seja, quase seco, semisseco. Não chega a ser seco, não é um deserto, mas é um clima em que apresenta um volume de chuva bastante baixo, chuvas bastante esparsas, bastante raras até em algumas regiões. Olha a tela aí que eu coloquei. É esse clima que aparece na cor em amarelo lá na região nordeste. Predomina então na área do nordeste. O clima semiárido, ele ocorre na região conhecida como semiárido nordestino, onde as chuvas são raras e as temperaturas altas. Esse clima apresenta período prolongado de seca e a falta de água dificulta a prática da agricultura e a criação de animais para a subsistência. Porém, nas últimas décadas, a agricultura irrigada, e o agronegócio se expandiu sobre essa área do semiárido. E hoje, polos agrícolas como Juazeiro, na Bahia, e Petrolina, em Pernambuco, produz frutas e hortaliças de alta qualidade. E boa parte dessa produção é exportada. Você vê aí uma foto do parreiral de uvas, produzindo uva em meio ao sertão semiárido. Isso tudo através da irrigação. E se você observar o climograma, você vai ver que o volume de chuva de fato é muito reduzido. Olha como as barrinhas de chuva sobre os meses do ano são bem pequenininhas. Ali nesse climograma, o mês que apresenta maior volume de chuva é fevereiro, que chega a 100 milímetros. E o clima tropical litorâneo úmido, é o clima que ocorre na faixa litorânea do Brasil, desde o Rio Grande do Norte até o litoral sul do Rio de Janeiro, litoral norte de São Paulo. Nós temos aí o clima tropical litorâneo, bastante influenciado pelas massas de ar úmidas que vêm do oceano, e pelo efeito de maritimidade, que é a presença da umidade maior que controla a amplitude térmica, que é a variação de temperatura entre a maior e a menor temperatura registrada dentro de um período. Observe na tela, é esse clima que aparece na cor verde, essa faixa no litoral brasileiro na cor verde. O clima tropical litorâneo, então, é um clima marcado por altas temperaturas e pela influência da massa de ar úmida do Oceano Atlântico. Ocorre nas áreas costeiras do litoral brasileiro. Devido à maritimidade, esse tipo de clima apresenta baixa amplitude térmica, ou seja, pequena diferença de temperatura entre o dia e a noite. E a influência de massa de ar oceânica provoca chuvas bem distribuídas ao longo do ano.
o clima tropical litorâneo favorece os cultivos que suportam bem a umidade, como a banana, e a prática do turismo é bastante desenvolvida nas praias. Você está olhando aí o climograma que eu coloquei, né? O climograma da cidade de Salvador, na Bahia. Observe temperaturas sempre altas e volume de chuvas bem volumosos, né? Volume de chuvas bem altos, distribuídos em todo o ano. E o clima tropical de altitude, como o próprio nome já diz, é um clima que ocorre em áreas mais altas, principalmente de áreas serranas da região sudeste do Brasil. Observe na tela, é esse clima que aparece numa cor amarelo um pouco mais escuro que o clima semiárido, ali na região sudeste, né, na região de Minas Gerais, São Paulo. O clima tropical de altitude é característico de altitudes então superiores a 800 metros, onde as áreas serranas do sudeste, principalmente na Serra da Mantiqueira, nessas áreas as temperaturas médias anuais são baixas. Devido à altitude, a temperatura tende a ser mais baixa. E é comum a prática da pecuária familiar e também da piscicultura. Então são atividades praticadas nessa região. Coloquei uma foto aí de uma área agrícola. Você pode ver ao fundo dessa imagem a área serrana, né, o conjunto de serras e os lagos da prática da piscicultura, que é a criação de peixes. E observe no climograma que as temperaturas dificilmente ultrapassam 20 graus, né, com chuvas mais concentradas também no verão e menos chuva no inverno, assim como o clima tropical. E por último nós temos o clima subtropical. O clima que ocorre no extremo sul do Brasil, ao sul do Trópico de Capricórnio. Esse clima é o que nós temos no Brasil com invernos mais rigorosos, né? Então é o clima que nós temos maior amplitudes térmicas, verões mais quentes, invernos mais frios. Observe a tela, é o clima que aparece em verde clarinho no sul do Brasil. Esse clima subtropical ocorre então na região sul e em pequenas porções do sudeste e do centro-oeste, em áreas situadas ao sul do Trópico de Capricórnio. Nessas regiões, os verões são quentes e chuvosos e os invernos são os mais rigorosos do país. Há ocorrência de geada e, em casos raros, de neve. Pode até nevar nessa área aí, principalmente nas regiões serranas, regiões mais altas do sul do Brasil, e invernos mais rigorosos, quando massas de ar úmidas vindo do hemisfério sul chega até o nosso território e aí pode ocorrer neve. Esse clima de temperaturas mais baixas favorece a pecuária e além da pecuária bovina, também a pecuária ovina, como essa que eu coloquei a foto, né? As ovelhas. E você deve estar observando aí o climograma que eu coloquei da cidade de Blumenau, Santa Catarina, em que você tem chuvas distribuídas ao longo do ano, praticamente chove o mesmo volume o ano todo, mas com uma amplitude térmica bem grande. O verão bem quente e o inverno frio.